Boa noite, graças e paz a todos. Estamos começando mais um momento do Pensar e Refletir. Nessa noite, nós estamos dando continuidade à nossa leitura do Evangelho de Lucas. Agora entramos hoje no capítulo 2. Nós vamos ler hoje o capítulo 2, do verso 1 até o verso 7. Então, você que tem uma Bíblia, você que consegue disponibilizar de uma Bíblia, quero te convidar a ler comigo Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 1 a 7, que diz assim: Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então aqui, essa sessão que nós acabamos de ler, e ela vai se estender, né, até o verso 40, basicamente, falando, na verdade, todo o capítulo 2 ele tende a falar do nascimento de Jesus, da sua apresentação e até uma parte da sua infância. Hoje eu vou ler essa pequena porção apenas, né, do verso 1 até o verso 7, que tem uma perspectiva um pouco mais histórica. Você vê a preocupação de Lucas em fazer alguns registros históricos, alguns momentos históricos. Tanto que ele começa dizendo que naqueles dias o imperador era o César Augusto, né? O Augusto ele começou como imperador basicamente no ano 30 a.C. Então ele já estava com mais de 30 anos de governo quando se dá, quase 30 anos, aliás, de governo quando se dá o nascimento de Jesus. Então você percebe que ele tenta fazer uma datação histórica. E eu também escolhi esse evangelho para nós começarmos as nossas leituras, esse projeto aqui do Pensar e Refletir, exatamente por Lucas, devido a esse fato dele buscar esse critério de historicidade. Muitos estudiosos, em épocas recentes, têm colocado em xeque as informações que Lucas apresenta aqui, nesses dois primeiros versos do capítulo 2. Porém, há um grupo que defende que Lucas ele foi assertivo nas suas informações. Então, você vê o fato que ele tem a preocupação de dar informações históricas. E para a nossa leitura de hoje, isso é muito importante no momento que a gente for fazer algumas comparações aqui, algumas aplicações. Então ele nos informa que o imperador era o César Augusto, lembrando que César não é um nome, é um título, né? É um título que existe desde o domínio de Júlio César. É um título que se dá ao monarca romano. A gente não consegue nem chamar de imperador porque o Estado de Roma naquele período, eles têm um César, uma espécie de monarca, mas eles também têm um parlamento, têm um senado. O nosso conceito, aliás, de política é muito, muito extraído do Estado romano, do conceito de política de Roma, do Senado. Então, logicamente que o César ele tinha uma autoridade, um governo
E esse título, ele começa com Júlio César, passando, né, por Júlio César, começa com Augusto em 31 a.C. e vai até os dias de Nero, que se dá por volta de 68 depois de Cristo. No Novo Testamento aqui, os Césares que aparecem são César Augusto, esse que nós acabamos de ler aqui, que estava vivo ainda nos dias de Jesus, Tibério César, no livro de Atos, o imperador Cláudio, que é citado em Atos 17, 7 e 18, verso 2. E aí você tem um outro imperador que ele não aparece no texto da Bíblia, mas era um imperador vigente, que é o Nero. Principalmente ali na época das cartas de 2 Timóteo, na época das cartas basicamente de Pedro. Então você está ali no período do Nero, que ele ainda tinha um título de César. O Apocalipse, o Evangelho de João, já é na época de um outro imperador, né, que é o Dominiciano, que já é para o fim do primeiro século. Então você percebe que Lucas ele tem essa preocupação de nos dar esses registros históricos. O imperador, esse César, ele tinha ordenado o quê? Um recenseamento de todo o Império Romano, ou seja, isso foi decretado em todo o Império. E o que era esse recenseamento? Ele consistia em duas coisas. A primeira era a declaração do nome das pessoas, sua ocupação, esposa, filhos, escravos e propriedades. Era um levantamento estatístico. Depois, uma declaração do valor das suas propriedades, do dinheiro que eles possuíam e de qualquer outros recursos que eles tivessem. Por que eles tinham que prestar conta dos seus bens? Exatamente para que houvesse a contribuição para a manutenção do governo, ou seja, os impostos. Então eles tinham que fazer essa declaração dos bens por conta dos impostos e a declaração de pessoas, exatamente para ter homens que pudessem talvez servir ao exército, ok? Então a contagem deles visavam essas duas coisas, tá? Então era um decreto para todo o Império, e Israel, que pertencia ao Império Romano, não podia fugir disso. E aí o Lucas ele faz questão de mensurar que esse recenseamento foi feito nos dias que Quirino era governador da Síria. Então ele tenta nos mostrar o quê? Tenta nos dar uma precisão na história, tenta nos dar uma precisão histórica do que estava acontecendo, tá? E aí ele volta para os limites de Israel no verso 3, né? E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Em Israel, os judeus eles tinham que voltar para as suas famílias de origem, né? Então, assim, da onde a pessoa era descendente, os seus pais, a sua descendência, ele pertencia a que tribo, a que localização, os seus antepassados eram de onde? Era exatamente para esse lugar que eles tinham que voltar, ok? Então, o verso 4 diz assim: assim José também foi da cidade de Nazaré da Galileia. José e Maria viviam nessa época onde? Em Nazaré, na Galileia. E eles tiveram que ir para Belém, na Judéia, ou seja, eles estavam bem ao norte, Nazaré era bem ao norte, e eles tiveram que descer em direção à Judéia, em direção à cidade de Belém, que é a cidade do rei Davi, exatamente por quê? Porque tanto José como Maria pertenciam à linhagem de Davi. Nos outros vídeos eu acabei falando, né, que Maria, além de pertencer à tribo de Judá, além de pertencer à família, à linhagem de Davi, e no Evangelho de Lucas dá-se a entender que Maria pertence à linhagem de Davi por parte de pai, mas que ela era parente de Isabel, que era da tribo de Levi, ou seja, Maria ela tinha também
na sua ancestralidade, nos seus ancestrais, ela estava também conectada à tribo de Levi. Então, provavelmente, muito provavelmente, o pai de Maria era da tribo de Judá, da tribo do rei Davi, e a mãe de Maria, muito provavelmente, era da tribo de Levi. Então, ela tinha essa conexão com essas duas tribos, enquanto José era da tribo de Judá. Então, eles precisam voltar, eles precisam ir para Belém, para a pequena cidade de Belém, exatamente para que pudessem se alistar, pudessem fazer a prestação de contas, né? O verso 6, ele diz o que? Ele foi a fim, aliás, o verso 5, ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. E aqui você tem essa nota, né? Estava prometida em casamento, eu estou lendo a versão da NVI. Tem outras duas versões que fala que ela era noiva e que ela estava desposada. E aí há um problema entre manuscritos gregos, mas existem muitos manuscritos que diziam que ela era noiva e outras que ela já era sua esposa. A NVI preferiu, os tradutores da NVI preferiu usar o termo prometida em casamento, ou seja, noiva. E por quê? Por que há essa discrepância aqui entre alguns dizendo que estava casado, outros dizendo que era noiva? Na verdade, o que consuma um casamento, né? O que define um casamento dentro do mundo das escrituras, dentro do mundo bíblico, né? Tanto no Antigo como aqui nesse período do Novo Testamento. É o relacionamento sexual. É o relacionamento sexual que define o casamento, que consuma um casamento, né? Tanto que quando você lê os textos da Torá, né, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, né, os 5 livros de Moisés, que é a Torá judaica, a Torá dos judeus, você pode ver que muitas vezes fala, e tal pessoa conheceu a tal pessoa, e tal homem conheceu a tal mulher. E o termo ali conheceu está falando do quê? Do relacionamento sexual. Então era exatamente quando se relacionavam sexualmente que se consumava o casamento. Não existia exatamente, lógico, os homens eles tinham que pagar dotes aos pais da noiva, que era um valor em dinheiro exatamente para as despesas, né? Era uma espécie de garantia para a família da esposa, até porque caso as mulheres sofriam muitas rejeições, né? A rejeição ela não é uma coisa só do nosso contexto de mundo. As mulheres sofriam muita rejeição. Dentro dessa cultura, quando uma mulher sofria rejeição, ela basicamente ela entrava em um estado de vergonha, de humilhação. O dote era uma garantia financeira de que se aquela mulher fosse rejeitada, ela pelo menos estaria amparada. Ela estaria, a sua família teria condições de cuidar dela. Então, o dote era usado muito como um termo de garantia em um casamento. Então, o homem pagava um dote para o pai da esposa que lhe assegurava essa garantia caso a esposa, ele rejeitasse a esposa, caso ele a abandonasse. Lembrando que você está num contexto de mundo ainda muito primitivo, muito arcaico. Mas mesmo num contexto de mundo como esse, você vê que já existem leis que procuravam pelo menos amenizar a situação das mulheres caso sofressem alguma espécie de rejeição ou de abandono, ok? Então, provavelmente aqui o texto está dizendo, querendo nos informar que que o casamento não havia se consumado porque
José ainda não havia conhecido Maria, entendeu? Em termos sexuais, em termos da sexualidade. Então eles estavam juntos, né? Porque assim, eles viviam juntos, eles já estavam vivendo uma vida de um casal, porém, como essa relação não havia ainda se consumado, então é usado esse termo aqui, desposado, noivo prometido em casamento, ok? Então ela está esperando um filho, aqui já está prestes do nascimento de Jesus, e quando você lê o verso 6, o texto diz assim: enquanto estavam lá, na cidade de Belém, né, onde eles foram para o recenseamento, o texto diz assim: chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Então, assim, a ideia é dizer que Jesus era o primogênito de Maria. Se é usado esse termo aqui, se Lucas usa esse termo, se o evangelista usa esse termo para caracterizar Jesus como o primeiro filho de Maria, aqui há o quê? Há uma pressuposição, há uma implicação. A implicação de que talvez, provavelmente, ela teve outros filhos, entendeu? Porque a ideia de primogênito era o seu primeiro filho. Então fica uma ideia subentendida de que ela teve outros filhos e filhas. Nos evangelhos, em Marcos, aparece os irmãos de Jesus, aparece os parentes, há um indício, há uma amostra dentro do texto do evangelho que ele tem irmãos e irmãs. Vale lembrar que algumas tradições antigas, fazem uma afirmação que José era viúvo e que talvez ele já tivesse outros filhos do primeiro casamento dele, tá? Ele era mais velho, bem mais velho que Maria. A gente tem mais ou menos aqui em média que Maria tinha entre seus 16 e 17 anos quando Jesus nasce, ok? Então, eles estão em Belém, estão se alistando, né? Estão ali para fazer o recenseamento, para prestar o censo, para prestar conta dos seus bens, para prestar conta do tamanho da família. E nesse momento é o momento onde há de Jesus nascer. E Paulo ele fala que Jesus nasceu na plenitude dos tempos, né? No momento, a ideia que ele fala em Gálatas dá-se a entender que é um momento específico na história. Jesus ele não nasce em Nazaré, ele nasce exatamente em Belém, ele nasce exatamente na cidade de Davi, exatamente para que ficasse conhecido que ele é um descendente de Davi, que ele é o sucessor de Davi, que ele pertence à linhagem de Davi, e exatamente para que a palavra profética se cumprisse. Em Miqueias capítulo 6, há uma citação que de Belém é que nasceria o Messias, é que de Belém nasceria aquele que iria guiar o povo de Israel. Então, o que você percebe com isso? E é a partir daqui que eu quero começar já a fazer uma primeira aplicação. Que todas as coisas elas foram conduzidas para que a palavra profética, aquilo que Deus havia anunciado por meio dos seus profetas na primeira aliança, se cumprisse. José e Maria viviam em Nazaré, viviam ali na Galileia. E se não fosse esse decreto do César Augusto, não teria o porquê, já que eles viviam lá, trabalhavam lá, a vida deles estava sendo ali construída ali, não havia o porquê eles virem até Belém, a não ser que viesse fazer alguma negociação, alguma coisa a trabalho, mas nesse caso
viria tão somente José. Não necessariamente Maria deveria vir com ele. Então, o César Augusto resolve fazer um decreto para que ele possa contabilizar o império, contabilizar o número de pessoas nas cidades e nos lugares dominados pelo império, pudesse fazer uma contabilidade, uma gestão do dinheiro, para que pudesse ter uma ideia dos impostos e de homens que pudessem servir no exército, né? Toda uma logística aqui sendo trabalhada. E aí você começa a ter esse vislumbre, que é um vislumbre muito bonito no Evangelho de Lucas e que está em Lucas Atos, esse vislumbre da soberania de Deus agindo na história, nos bastidores da história humana. A história está se desenrolando aqui e você vai imaginando que algumas coisas provêm exclusivamente das ideias humanas, da vontade humana, que alguns movimentos estão acontecendo por causa dos homens. Você vê, o César Augusto ele resolveu emitir um decreto para contabilizar, para fazer essa gestão administrativa do império. Essa é a visão primeira que a gente tem. Mas a real é que Deus estava se utilizando dos movimentos humanos, Deus estava se utilizando das escolhas humanas, Deus estava se utilizando das ações humanas e escrevendo a sua história por trás dela. Deus estava trabalhando com os movimentos dos homens para que esse movimento cumprisse o seu propósito. Tudo isso levou José e Maria a voltarem para Belém, para que lá, exatamente naquele momento, Jesus nascesse. E o que eu quero dizer com isso? É que muitas vezes nós estamos olhando para a nossa vida, nós estamos olhando para a nossa história, para o desenrolar das coisas da nossa vida, e nós não conseguimos ver a mão divina, nós não conseguimos ver os movimentos de Deus, nós não conseguimos ver o agir divino. Mas, independente de estarmos vendo ou não os movimentos do Senhor, Deus continua agindo na história. Deus continua agindo na história em termos gerais, na história do mundo, para que o seu propósito se cumpra. E Deus continua a agir na história de cada indivíduo. Deus está agindo na sua história. Deus está agindo na minha história. Deus está trabalhando na história das nossas vidas através da história da nossa caminhada, da nossa trajetória. Por trás da história humana, por trás da história terrena, existe uma meta-história, uma história escrita por Deus. E que os eventos desse momento, os eventos dessa vida, as coisas que estão acontecendo no nosso hoje, as coisas que estão acontecendo em nossa história, elas não estão acontecendo como situações aleatórias, como fios soltos, sabe? Como coisas desconexas. Não. Tudo que está acontecendo em nossas vidas, o momento em que nós estamos vivendo, é um momento dentro da história de Deus. É um momento onde, de alguma forma, que eu não sei, que eu não imagino, que eu não compreendo, Deus ele está trabalhando, Deus está movendo a sua mão para que o propósito dele se cumpra em nossa vida. Então, eu sei que nós temos a tendência muito natural e comum de olharmos para algumas situações da nossa vida que nos marcam, que possa estar nos machucando, possa estar sendo dolorosa, e a gente pode estar olhando para esse momento como um momento ruim, como um momento angustiante, como um momento
pesaroso em nossa vida, mas a gente precisa entender que esse atual momento da nossa vida, por mais que você possa não estar entendendo nada, por mais que as coisas pareçam desconexas, por mais que pareça que nada de bom está acontecendo, que por mais que pareça que as coisas elas não estão a andar, todo esse momento faz parte da história de Deus. Deus está trabalhando de forma invisível na sua história. Deus está trabalhando de forma invisível na sua vida. Deus está trabalhando de uma forma que eu posso até arriscar te dizer que ela é inimaginável, que você não consegue imaginar, que você não consegue compreender, que você não consegue ver, que você não consegue ter noção. E em meio a todas essas situações, todas as coisas elas estão no movimento, elas estão caminhando no movimento para que o propósito de Deus, para que a vontade de Deus se cumpra. Veja só, a engrenagem aqui se move, faz com que o César emita um decreto, faz com que José e Maria tenham que sair da sua cidade para ir para Belém, e exatamente naquele momento Jesus nasce, em Belém. Exatamente naquele momento ele vem a esse mundo. Ou seja, aquilo que parecia ser algo natural, aquilo que parecia ser algo comum, na verdade era um movimento de Deus. E ninguém podia imaginar isso. Lucas, como registra muito tempo depois, o Evangelho de Lucas ele é datado por volta dos anos 80, ou seja, 40 anos, quase 50 anos depois da morte e da ressurreição de Jesus, 4 a 5 décadas depois. Então, nesse distanciamento histórico, ele consegue ter um panorama mais amplo, mais claro, e ele consegue nos dar esse registro mostrando isso, mostrando que Deus ele estava trabalhando na história, que movimentos simples, movimentos que nós poderíamos considerar apenas como movimentos humanos, ações que nós poderíamos considerar ações naturais, carregavam o agir sobrenatural de Deus, carregavam o movimento e a ação de Deus. E isso também em relação à nossa vida, isso também em relação ao nosso hoje, isso também em relação ao momento que nós estamos vivendo. O que pode ser natural, o que nós estamos enxergando apenas como um movimento natural, o que nós estamos enxergando apenas como algo do comum, do cotidiano, está carregando por trás disso a mão do Eterno. O Senhor está se movendo, o Senhor está agindo, o Senhor está realizando a sua obra, o Senhor está fazendo com que o propósito dele, a vontade dele se manifeste. E agora, nós não conseguimos ver nada disso, a gente não consegue enxergar essas coisas, mas daqui a pouco isso irá sair à luz, isso virá à luz, isso se tornará manifesto e se tornará claro. E aí você vai perceber, depois que você passar por tudo isso, que tudo que você passou, que todas as situações que foram acontecendo, elas foram acontecendo não desassociados do plano de Deus. Em que todos os momentos em que você olhou para a sua vida e talvez se sentiu sozinho, sozinha, todos os momentos que você olhou para a sua vida e sentiu pontas de desespero, que todos os momentos que você olhou para a sua vida, para a sua história, e surgiu medo, incredulidade e tantos outros sentimentos negativos, você vai ver que todas essas situações elas estavam contribuindo para que a promessa de Deus, o propósito de Deus se cumprisse em sua vida. Então, que a gente possa começar a pensar nesse momento, na nossa vida, nessas categorias. Eu posso não estar vendo nada, aparentemente pode não estar acontecendo nada, mas eu sei que a minha vida e a minha história está nas mãos de um Deus todo-poderoso, está nas mãos de um Pai que é todo amoroso e que a sua palavra diz que os seus pensamentos são pensamentos de paz a nosso respeito, que o projeto dele é nos levar a experimentar a sua bondade, que o projeto dele é nos levar a experimentar a sua vontade, a sua bondade, o seu amor,
e que, por mais estranho que algumas situações, alguns momentos da vida possam se parecer aos nossos olhos, todos esses momentos são momentos onde você não está sozinho, onde Deus está cuidando da sua vida, onde Deus está cuidando da sua história, onde o Senhor está te amparando, onde o Senhor está te sustentando, onde a mão dele está ali te empurrando, te movendo. Quantas vezes talvez você já possa ter tido uma experiência dessa na sua vida, de acordar um dia e não se sentir com vontade de nada, não achar que consegue nem ir para o trabalho, tá ali diante de situações pesarosas, tá ali abatido, e naquele dia você acha que aquele dia não vai acontecer na sua vida, mas daqui a pouco, sem saber como, você se levanta, sem saber como você começa a fazer as coisas, sem saber como você começa a caminhar, e quando você olha, chega no fim do dia, você já fez um monte de coisa, você já realizou, você já trabalhou, você já se moveu, e você não consegue nem saber como que o seu dia começou de uma maneira tão ruim, tão contra você, e você conseguiu dar conta daquele dia, você conseguiu resolver as coisas, você conseguiu viver, você conseguiu atravessar aquele dia. É a mão do Eterno te sustentando, é a mão do Senhor. É o Senhor agindo, é o Senhor te impulsionando, é o Senhor te movendo. Então, por trás dessa realidade histórica na nossa vida, existe uma meta-história, uma história para além, que é a história que Deus está escrevendo em nós e através de nós, através das nossas vidas. Então, você deve confiar e descansar no Senhor, porque em todo momento Ele está cuidando de você, em todo momento Ele está cuidando da sua vida, em todo momento Ele está cuidando da sua história. Você está seguro, protegido, guardado e amparado nas mãos do Todo-Poderoso. E aí o verso 7, né, diz: e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Eles estão indo para aquela cidade, muito provavelmente havia muitos descendentes dali, daquela região. Vale lembrar que nesses dias aqui, que o correto é nós chamarmos os dias do judaísmo do Segundo Templo, esse é o termo histórico melhor para se dizer, que esse período aqui onde Jesus nasce na época do judaísmo do Segundo Templo. E nesse período do judaísmo do Segundo Templo, vale se lembrar que você não tem mais um registro claro das tribos de Israel. As tribos que foram preservadas, que se tem registros históricos, é a tribo de Judá, a tribo de Benjamim e a tribo de Levi, que foram as tribos que permaneceram puras. São as tribos que foram para o cativeiro da Babilônia. Então, foram tribos que a sua linhagem acabou sendo preservada. Já as tribos do Reino do Norte, tribo de Manassés, tribo de Efraim, tribo de Dan e as outras, né? Elas foram absorvidas quando se deu o primeiro cativeiro, né, em 722 a.C. Essas tribos elas praticamente foram quase que dizimadas e os seus sobreviventes se deram em casamentos mistos, em casamentos com mulheres estrangeiras, com homens estrangeiros. Então, acabou fazendo com que a linhagem judaica pura ela fosse comprometida. Então, se perdeu essas tribos. Então, você tem muita gente da tribo de Judá e você tem muitas pessoas nesse dia que estavam ali em Belém, que os seus ancestrais pertenciam àquela cidade. Com isso, as estalagens, as hospedarias estavam lotadas e eles não acharam lugar em nenhuma hospedaria, já estava tudo lotado. Então, eles foram para basicamente para uma espécie de estábulo, né? Não é bem um estábulo porque
era uma caverna, né? Os estábulos, muitos dos estábulos, principalmente naquela região, eram em cavernas, que eram usados para quê? Para os animais. Os animais ficavam alocados ali em algumas cavernas, principalmente na época do frio. E aqui você começa a ter uma ideia, por exemplo, que Jesus, quando ele nasce, não é uma época fria, não é época de inverno, não é época de outono, não é. Por quê? Porque eles conseguiram se hospedar, eles conseguiram ficar exatamente aonde era o lugar onde se guardavam os animais. O que significa? Que os animais, eles estavam fora, eles estavam no campo. Os animais normalmente ficam no campo em Israel em épocas quentes. É muito comum os pastores ficar com os animais no campo e dormir com eles em céu aberto em épocas quentes. Em épocas frias, é muito comum guardar os animais no aprisco, guardar os animais nessas cavernas, nesses lugares. Então, você consegue perceber que aquela ideia de um Jesus que nasce em dezembro, embora dezembro para nós é uma época quente, é verão, Israel está no hemisfério norte. Então, o mês de dezembro em Israel é muito frio, é inverno, é um inverno até rigoroso. Então, isso aqui já te dá uma perspectiva muito clara de que Jesus certamente não nasceu no mês de dezembro. No inverno, os animais são guardados nas estrebarias. E logo mais você vai ver aqui na sequência, amanhã nós vamos para essa leitura, que os pastores que receberam o anúncio dos anjos, eles estavam no campo com o rebanho. Isso também confirmando, né, mostrando que era uma época quente em Israel. E você tem a época mais quente em Israel, se dá agora, se dá no mês de março, abril, até basicamente setembro, né, que você tem a primavera e o verão em Israel. Então, provavelmente foi num período como esse em que Jesus nasceu, um período quente, ok? E a manjedoura aqui era exatamente onde os animais se alimentavam, né? Comiam. E como os animais estavam no campo, esse espaço ele estava vazio. E aí você vê, para a gente encerrar aqui, esse contraste na literatura de Lucas. E isso é bem proposital do autor desse evangelho. Ele mostra, primeiro ele quer nos mostrar que o imperador, que o César, ele emite um decreto que o rei do império, o rei do mundo, emite um decreto que o rei do mundo, de Roma, do seu lugar de governo, ele legisla, ele ordena uma lei. E aí ele faz o contraste com Jesus, que será o rei dos reis, que será o rei sobre as nações, que não é somente o Messias, mas é o Filho de Deus, é o Senhor e Salvador. Ele nasce numa manjedoura, num estábulo. A salvação em Lucas não está no palácio. A salvação em Lucas não está nem no centro de Israel, que é Jerusalém, nem no centro do mundo, que é em Roma. A salvação que Deus proporciona nasce na periferia, nasce no lugar à parte, nasce à margem. Então você vê esse contraste do Evangelho de Lucas sempre em mostrar isso, que a salvação vem dos pobres. Há uma ênfase social no texto de Lucas. A grande discussão é se isso era intencional ou não. Mas quando você olha para Lucas Atos, porque a gente precisa olhar essa obra nessa dimensão.
o texto originalmente é Lucas Atos. É um texto junto. É um volume e o outro volume do mesmo livro. E você percebe nesses dois volumes que em todo momento Lucas ele está fazendo esse contraste, seja com Jesus no Evangelho, seja com a igreja em Atos. Sempre que é esse movimento que é da margem para o centro, da periferia para o centro. Então você percebe que a ideia é mostrar que Deus ele está sempre agindo onde nós não esperamos que ele venha agir. Deus está sempre fazendo aquilo que é imperceptível à consciência aos olhos humanos. Deus está sempre se movendo e trabalhando naquilo que é improvável, naquilo que nós não consideramos ou que nós jamais imaginaríamos que fosse. E essa é uma dimensão teológica muito presente no Evangelho de Lucas e de Atos, que você está diante de um Deus que causa assombro. Os movimentos de Deus não são previsíveis, não podem ser previsíveis. Deus ele não é passível de ser rastreado. Hoje a gente fala muito sobre rastreio, né? Principalmente quando a gente faz compras na internet. Logo em seguida da compra você recebe o seu código de rastreio para você rastrear o seu produto. Por meio das nossas tecnologias, nós tornamos a vida mais rastreável em inúmeros aspectos. Por meio dos avanços tecnológicos da nossa sociedade, na nossa cultura, no nosso tempo, nós exercemos controle sobre muitas coisas. Nós temos basicamente o mundo na palma das nossas mãos. Mas, quando estamos falando do eterno, quando estamos falando de Deus, Deus não é passível de ser rastreado, Deus não é passível de ser compreendido. E é por isso que nós precisamos estar abertos, sensíveis a todo o movimento de Deus. E é também por isso que nós vimos tanto no capítulo 1 essa apresentação do Espírito Santo, do Espírito do Senhor. Lembra que eu falei por 4 vezes no capítulo 1 aparece o termo ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do Espírito do Senhor. Por quê? Porque exatamente o povo de Deus é o povo que é guiado pelo Espírito, que é soprado pelo Espírito. E a gente precisa estar sensível a essa obra de Deus em nós. E somente quando nós somos a comunidade do Espírito, quando somos o povo do Espírito, nós podemos estar abertos. Nós precisamos estar abertos a Deus se mover em nós e a Deus se mover através das nossas vidas. Nós precisamos estar abertos ao agir de Deus por meio do seu Espírito. Nós precisamos estar abertos, receptivos, não endurecidos, não resistentes, para permitir que Deus faça o que Ele quiser fazer na nossa vida, o que Ele quiser fazer através da nossa vida. Lembrando que nós não sabemos qual é o seu projeto, nós precisamos caminhar. Nós vamos caminhando, nós vamos dando passo, nós vamos andando e as coisas vão acontecendo. Aqui você vê um dia comum, embora houvesse esse decreto do império para o recenseamento, mas ele era um dia comum. Ele era um dia comum para uma gestante, era um dia comum para os homens. E é exatamente num dia comum, num dia qualquer, num dia normal, Deus resolve entrar na história humana por meio do seu Filho. Então entenda
que é no comum e no normal da sua vida que Deus está construindo uma história sobrenatural. É no comum da sua vida que Deus está realizando o inimaginável, que te levará a experimentar a bondade de Deus sobre a sua vida. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos por tua bondade e graça, nós te bendizemos por esse tempo. Senhor, nós te louvamos porque sabemos e entendemos que tu estás agindo na história, que as coisas do nosso comum, as coisas da nossa vida, elas não são aleatórias, elas não estão acontecendo por acontecer, e nós podemos descansar em ti sabendo que mesmo os insucessos, mesmo os aparentes fracassos, mesmo as situações dolorosas, conflitantes da nossa vida e até mesmo angustiantes, elas estão todas diante de ti. Nós podemos descansar sabendo que nós não estamos sozinhos. O Senhor está ao nosso lado. Nós podemos descansar e confiar na tua bondade, na tua misericórdia e no teu amor. Por isso eu te peço, Pai, pela vida do teu filho e da tua filha, que o Senhor possa sustentá-los, ampará-los, guardá-los, fortalecê-los, que os seus pés possam estar firmes em ti, Senhor, que eles possam continuar a jornada e a caminhada, e que no decorrer dessa caminhada o Senhor possa ir se revelando a eles, possa se fazer conhecido o teu caminho, a tua vontade, e que no meio do natural, do comum e do cotidiano, tu possa manifestar o teu sobrenatural e que eles possam ver o teu agir para a glória do teu nome. Oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em Cristo. Um forte abraço e até mais.